Olá, galera! Hoje eu vou estar explicando o exercício de barragem curva. Nesse exercício, ele fala que a represa é um quarto de círculo, então é uma figura conhecida pra gente. E ele pede pra gente calcular a força vertical, a força horizontal e o ponto de aplicação da força, que vai ser o ponto de aplicação da força resultante. E ele dá como dado pra gente a largura da barragem, que é 50 metros, e o raio dessa barragem, que é de 20 metros. Para calcular a força horizontal, a gente tem a fórmula, que é o gama HCG vezes a área. O gama, que como é água, é calculado, então vai ser 980 vezes a gravidade. O HCG, a gente vai calcular sendo na metade da barragem até a superfície onde tem água. Como é de 20 metros, então vai ficar 20 sobre 2, que vai ficar 10 metros. E a área a gente vai calcular como sendo a área projetada. Como vocês podem ver na figura, a área projetada dessa barragem é um retângulo. Então, vai ficar a nossa base vezes a nossa altura, que vai ser 20 vezes 50, e a gente vai ter o valor da nossa força horizontal. Para calcular a força vertical, a nossa fórmula é o volume do fluido vezes o peso específico da água. O peso específico a gente já sabe, e o volume de fluido vai ser a nossa base vezes a nossa área. Aqui a gente vai usar a área do quarto de círculo, que vai ser πr ao quadrado sobre 4. Então, a gente tem todos os dados e a gente pode calcular a nossa força vertical. Agora, a gente precisa calcular o nosso YCP e nosso XCG. O YCP vai ser calculado por essa fórmula que vocês estão vendo. Para calcular o IXX, como é um retângulo, a gente vai usar a fórmula de base vezes o comprimento ao cubo sobre 12. E o seno de θ, o nosso θ, como é o ângulo entre a superfície e a barragem, como é um quarto de círculo, vai ser de 90 graus. Então, a gente já tem todos os dados, a gente pode calcular o YCP. O XCG, a gente vai usar a fórmula do quarto de círculo, que vai ser 4R por 3π, que a gente também tem todos os nossos dados. O ponto de CP é o ponto de aplicação da força resultante. Então, como vocês estão vendo no desenho, a gente precisa achar o x e o y. Então, eu usei a tangente para poder achar meu θ. Com essa relação de θ, eu vou conseguir fazer uma relação de seno, que vai ficar o seno de θ vai ficar igual a x sobre 20. Aí, eu consigo achar o meu x. Com o mesmo θ, eu faço uma relação para o cosseno, que eu consigo achar o meu w. Aí, para mim achar o meu y, é só fazer que o meu y é igual ao 20, que é o raio, menos o w. Assim, eu já vou ter o x e o y, que vai ser Outra fórmula da gente calcular o ponto de aplicação da força é utilizando a equação da reta. Para isso, eu vou usar o mesmo jeito que eu calculei a força vertical e horizontal anteriormente, e o XCG também vai ser o mesmo. A nossa equação da reta vai ser y igual a x mais b. Como vocês estão vendo no desenho, para achar o meu A, eu posso usar ele usando a tangente, que vai ficar tangente de A vai ser a minha força vertical sobre a minha força horizontal. E com isso, eu vou ter o meu valor de A. Agora, eu preciso continuar achando os meus valores da reta. O meu y, a gente vai usar um y de referência, que vai ser o HCG menos o YCP. Aí, esse vai ser o valor de y, que vai ser 6,67. O x vai ser o nosso XCG, que já estava calculado anteriormente, que vai ser o 8,48. Assim, eu consigo substituir na reta e achar o meu valor de b, que é 20. Com esses valores, eu consigo ter uma equação de y em função de x, como vocês estão vendo, que vai ser y igual a menos a vezes x mais 20. Esse menos é por causa da inclinação da reta. Agora, nós precisamos de outra equação para substituir o nosso y e achar o nosso valor de x. Como a gente tem um quarto de circunferência, nós vamos usar a equação da circunferência, que é r ao quadrado igual a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Como vocês estão vendo no desenho, nosso quarto de círculo em x, ele está no ponto zero, então nós não vamos ter o x0. No y, ele está deslocado de 20, que é o nosso raio, então nós vamos ter que o y0 é 20. Assim, nós vamos desenvolver nossa equação e vamos chegar numa equação que vai ser x² igual a menos y² mais 40y. Como a gente já tinha achado uma equação para y, a gente vai substituir essa equação
aonde tem y nessa outra equação da circunferência. Aí, desenvolvendo a nossa equação, como vocês podem ver, a gente consegue chegar num valor de x. Com esse valor de x, a gente consegue achar o nosso y substituindo naquela mesma equação da equação da reta. Assim, a gente tem também o nosso ponto de CP, que, como vocês podem ver, dá o mesmo resultado que calculando como anteriormente.